cada dirigente, de cada internauta, a qual está aí nos assistindo. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã que louvou e adorou o Senhor com grande ênfase, junto com o cooperador Moisés. Meus queridos, nessa manhã eu quero te convidar, a você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí, aonde você estiver em sua casa, ou aonde você estiver e tenha essa oportunidade. Eu quero compartilhar um texto a qual Deus tem colocado em meu coração. Em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 45 ao 47. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 ao 47. Diz assim a poderosa palavra do Senhor, versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Verso 46. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te terei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e à besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E você diz amém. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, nessa manhã, com a ajuda de Deus, eu quero pregar subordinado a um tema: usando as armas espirituais. Usando as armas espirituais. Meus queridos ouvintes, se faz necessário eu trazer uma introdução, para nós conhecermos o momento em que esse jovem, em que esse homem Davi, ele vai entrar nesse cenário. Se nós olharmos em 1 Samuel, capítulo número 8, a Bíblia diz que o povo, ele pede um rei. A Bíblia diz que o povo, ele começa a olhar para as outras nações e começa ali a ter um desejo em seus corações de querer ter um rei. Bem sabemos que naquela época, irmão, quem se manifestava diante do povo, quem falava com o povo, quem se revelava para com o povo, era o próprio Deus. Mas chegou um momento que o povo começou a observar as outras nações e começou a pedir um rei para Israel. Bem sabemos que naquela época não era o desejo de Deus para ter um rei para Israel, porque o próprio Deus era quem governava, o próprio Deus era quem se revelava, mas o povo de dura servir, o povo de coração obstinado, eles começam a olhar e começam a observar para as outras nações. E aí eles começam a indagar Samuel. Ele começa a colocar Samuel em um momento difícil. E começa a dizer: olha, Samuel, as outras nações têm um rei, e nós queremos um rei para Israel. Mas o que me chama a atenção é que Deus, ele permite, é que Deus dá uma ordem a Samuel e diz: olha, Samuel, atende a esse povo, mas tem uma coisa, fala para eles, Samuel, que o rei que eles estão pedindo, esse rei ele vai começar bem, esse rei vai começar com aparência até boa, mas depois, Samuel, esse rei vai começar a fazer algo crucial, esse rei vai começar a fazer algo abominável. Mas o que é que o povo faz? O povo diz: mas assim mesmo queremos um rei, assim mesmo nós queremos um rei para Israel. Então perceba que Deus, ele nunca deixa de avisar o seu povo o que vai acontecer.
Mas mesmo assim o povo quis um rei. Então ali, se nós olharmos no capítulo 9 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul, ele sai em busca de uma jumenta que se perdeu. Mas aqui eu já quero abrir um parênteses. Mesmo Saul saindo em busca de uma jumenta que se perdeu, mas aqui já foi um propósito de Deus, para que Saul se encontrasse com o profeta Samuel. Glória a Deus. Se nós lermos no capítulo de número 10 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Samuel vai ungir Saul como rei de Israel. Então perceba que no capítulo 9 se faz necessário a jumenta se perder. E Saul vai em encontro da jumenta. Mas ali já foi um propósito de Deus. Porque ali Saul tem um encontro com o profeta Samuel. E quem tem um encontro com o profeta de Deus, com o profeta de verdade, ele não fica da mesma forma. Tem que ter uma transformação. E a Bíblia diz que no capítulo número 10 de 1 Samuel, a Bíblia diz, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, que ali Samuel vai ungir Saul como rei de Israel. Aí no capítulo 11 de 1 Samuel, aí Saul começa bem. Saul, ele vai vencer os amonitas. Saul começa bem o seu reinado. Saul começa vencendo os seus inimigos. No capítulo 12 de 1 Samuel, aí Samuel bate uma tristeza. Aí Samuel agora vai designar o seu cargo. Samuel vai querer entregar. Mas eu quero abrir um parênteses aqui dizendo: ei, aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele é justo para cumprir com aquilo que ele te prometeu. Aí Samuel fica triste, porque Samuel vê o povo rejeitando a Samuel. Aí Deus se revela para Samuel e diz: olha, Samuel, por que estás triste? Por que estás desanimado? O povo não tem te rejeitado, mas tem rejeitado a minha presença, tem rejeitado a minha voz, tem rejeitado o meu governo sobre Israel. Glória a Jesus. E no capítulo 13 de 1 Samuel, vai ter uma guerra entre os israelitas e os filisteus. No capítulo de número 14 de 1 Samuel, nós vamos ver a vitória de Jonatã sobre os filisteus. No capítulo 15, irmãos, eu quero me adentrar um pouco. No capítulo 15, Deus dá uma ordem a Samuel. E diz: olha, Samuel, diz a Saul que acaba com os amalequitas. Diz a Saul que extermina os amalequitas. Sabe por quê, Samuel? Porque eu me recordo do que fez Amaleque. Ou seja, Deus não tem memória curta. Ele lembra. Quando o Senhor fala para Samuel, que diz: eu me lembro, eu me recordo do que fez Amaleque. Aí logo nós se lembra de Êxodo capítulo 17, versículo de número 11. A Bíblia diz que enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Aí eu vejo Deus dizendo: olha, Samuel, eu me lembro, eu me recordo do que fez Amaleque. Agora dá uma ordem a Saul. Diz a ele que acaba com os amalequitas, até com as crianças de colo. Acaba com tudo. Acaba com os homens, com as mulheres. Aqui diante dos adultos, irmão, eu vejo a justiça de Deus.
Agora, diante das crianças, eu vejo a misericórdia de Deus sobre as crianças, porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, e Ele sabia, presbítero William, se aquelas crianças crescessem, elas iam crescer com a mesma índole do povo amalequita. Aleluia. E ali Deus poupou as crianças. A Bíblia diz que Saul vai. Aí Saul, ele faz algo que não era para ter feito. E o que é? A desobediência. A Bíblia diz, irmãos, que Saul vai, mas Saul traz os despojos. E o que é isso? Se você ler e você olhar no Antigo Testamento, essa palavra despojo, ela serve como um troféu. Era Saul trazendo e comemorando, trazendo e dizendo que era um troféu porque venceu, porque cumpriu. Não. Deus foi bem claro para Samuel, para instruir Saul. Disse: olha, acaba com tudo. Mas a Bíblia diz que ele traz os gados e traz as ovelhas, e ainda traz o principal, que era para estar morto, que era inimigo do povo de Deus. Quem é? Agag. E o que me chama a atenção é que Deus vai falar para Samuel. Aí Deus vai se apresentar para Samuel e vai dizer: olha, Samuel, mas deixa eu voltar um pouco. Eu disse que Deus não tem memória curta. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo número 6, a Bíblia diz que tem um povo lá chamado Queneu. A Bíblia diz que Saul chega e diz: olha, vocês saem do meio dos amalequitas, porque eu vou exterminar esse povo. Ou seja, perceba que Deus não tem memória curta. Ele vai trazer a memória de Saul, que esse povo era para ser usado de misericórdia. Porque enquanto o povo do Egito subia para adorar, o povo queneu, ele ajudava, ele dava estratégia para o povo de Israel. E Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, ele diz: olha, Saul, não esquece de livrar esse povo. Tira esse povo queneu do meio dos amalequitas. Glória a Deus. E ali Saul fez. No capítulo 15, versículo número 12 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o Senhor chega para Samuel e diz: olha, Samuel, Saul tem chegado. Saul está no Carmelo, está fazendo uma coluna para si. O que é que eu aprendo com isso? Saul em desobediência ainda queria ser honrado. Saul em desobediência ainda estava levantando uma coluna. Saul em desobediência ainda queria apagar da memória de alguém que foi fiel. Que é isso? Eu vou provar. Quem fez fogo descer do céu do Carmelo foi Elias. Quem fez o povo reconhecer que só o Senhor é Deus foi Elias. Então Saul, que ia apagar da memória de alguém que foi fiel com Deus, que foi justo com Deus e que foi leal com Deus, não tem como apagar. Mesmo que queiram, não consegue apagar da memória de Deus aquele que foi fiel com Ele. Porque aquele que é fiel com Deus, Ele honra. Aquele que é justo com Deus, Ele honra. E Saul quis apagar ali do Carmelo o momento de Elias. E fez uma coluna para si. Irmãos, há um ditado aí fora que diz que a mentira, ela tem perna curta. Ou seja, ela tem um prazo de validade. Não vai muito longe. A Bíblia diz que quando, no versículo 13
no capítulo 15, 1 Samuel, versículo 13. A Bíblia diz que Saul vai trazer uma saudação para Samuel: vinde bendito do Senhor. Querendo enganar o profeta. Querendo enganar o profeta de Deus. Aí Samuel pergunta: e aí, Saul, acabou com tudo, meu filho? Versículo 14 ele diz: eu exterminei com tudo. Aí entra o versículo 14, quando ele diz terminei e acabei com tudo, aí se ouve um balido. E um balido de ovelha, de vaca. Aí o profeta Samuel diz: ei, Saul, que balido estranho é esse que eu estou ouvindo? Sabe o que é que Samuel estava dizendo? Isso é balido de rebelião. E não vai ficar dessa forma, Saul. Ou seja, Samuel ouviu balidos estranhos. Deus está ouvindo balidos estranhos. Jesus está ouvindo balidos estranhos. O Espírito Santo está ouvindo balidos estranhos. E não vai ficar dessa forma. É rebelião. É desobediência. Aleluia. E desobediência não prevalece. Acabei com tudo. Mentira. Aí entra o capítulo de número 16. No capítulo de número 16, irmãos, Deus chega diante de Samuel e diz: olha, Samuel, pega aí o teu vaso, meu filho, e enche de azeite. Mas eu acho lindo que ele vai dizer: ó Samuel, até quando tu terás dor de Saul, se eu, o Senhor, já tenho rejeitado a desobediência dele? Samuel, cheirou mal a minha narina, e hoje eu me provi de um rei. E enche o teu vaso aí. Vai à casa de Jessé o Belamita, e lá eu vou te mostrar. Eu vou te revelar que lá eu me provi de um rei. A Bíblia diz que Samuel vai. Mas Samuel vai temendo, vai com medo. E diz: olha, Senhor, e quando Saul ficar sabendo? Aí o Senhor diz: olha, pega aí um bezerro. E se alguém vê alguma coisa ou perguntar, tu está indo sacrificar. Isso aí Samuel faz. Quando Samuel chega, irmãos, Jessé já fica apavorado. Sabe por quê? Porque naquela época, quando um profeta ia na casa de alguém, já tinha certeza de uma coisa, presbítero William: era a revelação de Deus. A revelação era certa. Aí Samuel, ele pega um lenço branco e vai. O que significa isso? Ele dizendo: eu venho em paz. Descansa teu coração, Jessé, porque eu venho em paz. Ei. Aí Samuel já dá de frente com Eliabe. Bonito. Aí diz: eu estou diante do rei de Israel. Mas Samuel esqueceu de um detalhe: que quem tem que falar é Deus. Quem tem que pronunciar é Deus. Quem tem que revelar é Deus. Ele disse: olha, chega lá, eu vou te mostrar. Mas Samuel se antecipou. Aí Deus disse: não é assim, meu filho. Ei, eu olho para o coração, mas o homem olha para a aparência. E eu olhando para o coração, Samuel,
O rei não está aí. Estou aqui trazendo uma conjectura. Quando acabam os filhos de Jessé, aí Samuel diz: e aí, Jessé? Acabou teus filhos, o mancebo da tua casa? Aí Jessé diz: não, mas tem um. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes, as pessoas descem a lenha em Jessé. Ah, Jessé esqueceu Davi. Não, irmãos. Se nós olharmos naquela época, quem tinha toda essa regalia era o primogênito, sim ou não? Davi é o último. Davi é o último. Então Jessé não estava errado. Jessé, ele seguiu aquilo que ele aprendeu. É a mesma coisa de eu ver uma pessoa, aí desce o pau e penina. Mas se não tiver penina, a gente não vai para os pés do Senhor. Se não tiver penina, a gente não vai para a igreja. Aí o povo desce a lenha em Jessé. Mas ele estava dentro de um regimento. Ele estava dentro daquilo que aprendeu. Aí quando acaba, aí sim vem a possibilidade de ser Davi. Sim, deixa eu abrir um parênteses, nós precisamos entender. Na visão humana, Jessé viu dessa forma. Mas na visão de Deus, o último é o primeiro. Ei, na visão de Deus, o último é o primeiro. Manda chamar ele. Ninguém senta, ninguém come, ninguém bebe, enquanto Davi não chegar. Para o homem você pode até ser o último, mas para Deus você vai sentar na mesa com os príncipes. Você vai participar do banquete. A Bíblia diz que Davi chega. E quando Davi chega, está lá Samuel. Pega o vaso. Eita. E vai ungir o rei de Israel. Irmão, eu acho lindo isso aqui. Davi sendo ungido rei de Israel, mas continuou sendo servo. Porque tem pessoas que, quando é levantada, parece que já é a tampa da Coca-Cola. Não vai nessa onda não, meu filho. Você, quanto mais no reino de Deus você é honrado, você tem que ser servo. Quanto mais você é exaltado no reino de Deus, mas você tem que ser servo. Aí Davi tem a oportunidade de matar Saul. Mas quem é servo e acabou-se. Quem é servo, ele é servo até a vinda de Jesus. Ele tem a oportunidade. Aos guerreiros que estão com Davi, diz: ô Davi, a oportunidade é essa. A tua chance é essa, Davi. Acaba com ele. Quem é servo, ele sabe a posição que ele está. Quem é servo, ele sabe a posição que ele está exercendo. E ele diz: ai de mim tocar, ai de me ferir, ai de me atingir, ungido de Deus. Ou seja, Davi sabia que Saul ainda era ungido de Deus. Porque, irmãos, para Deus, o rei de Israel não era mais Saul, era Davi. Mas para o povo, o rei de Israel ainda era Saul. Precisava
Davi, ele ser aclamado. Aí chega o momento. Davi está na caverna de Adulão, cuidando. Eita, ei, quem é servo ele cuida, quem é servo ele é protetor, quem é servo ele guarda, quem é servo ele ama. Aí Davi está cuidando. Aí chega o momento que Davi é apresentado ao povo para ser aclamado. Alguém ali vai dizer: verdadeiramente o rei de Israel era Davi. Por quê? Porque é servo. Aí chega o capítulo número 17, a qual nós vamos agora adentrar na mensagem. Aonde agora nós vamos meditar. Nós vamos extrair com a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia diz que se levanta um gigante. Eu quero abrir um parênteses, que tem momento na nossa vida que se levanta um urso, se levanta um leão, se levanta um gigante. Mas deixa eu te dizer, cada levante desse é uma vitória para você. Por que é uma vitória? Porque não há vitória sem luta. Que tipo de vitória é esse que você não luta? Que tipo de vitória é esse que você não entra em uma guerra? Aí a Bíblia diz que tem lá um gigante, Golias. Está afrontando o presbítero William. Nas minhas palavras, parece que eu vejo ele dizendo: não tem homem não em Israel. O homem estava afrontando o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele causa circunstância. Para quê? Para revelar, para mostrar que Ele ainda é Deus em Israel. A Bíblia diz que Jessé chama Davi e diz: olha, Davi, os teus irmãos estão em uma batalha, estão em uma guerra. Leva alimento para eles. Já vai Davi. Mas a ordem de Jessé foi: entrega e volta. Porque Jessé tinha uma preocupação, porque Davi era muito jovem. E quem disse que Deus precisa de estatura para usar? E quem disse que Deus precisa de porte para usar? Deus usa quem Ele quer. Ele pode até levantar uma criança. Para fazer algo extraordinário, porque é Ele quem está ordenando. Quem lembra lá de Êxodo capítulo 31, verso 4? Um jovem por nome de Bezalel. A Bíblia diz que Moisés, Deus dá ordem a Moisés sobre o tabernáculo. E quando Deus dá ordem, Ele diz assim: olha, mas não é tu que vai finalizar isso aí não. Quem vai finalizar é o jovem Bezalel. Ah, mas é jovem, não tem experiência. Ei, mas lê lá. A Bíblia diz que Deus deu o Espírito a Bezalel. E ainda mais de sabedoria. Pode até não ter experiência, mas tem sabedoria da parte de Deus. Pode até não ter estatura, mas tem sabedoria e tem o Espírito da parte de Deus. Davi jovem. Davi chega no acampamento. E aqui eu já vou começar a aplicar. Quando Davi chega,
A primeira coisa que os irmãos de Davi olhou para Davi foi com um olhar de julgamento. Certamente veio nos observar. Porque tem gente que já anda desconfiado. Aí diz assim: esse aí, ele não veio para a guerra porque é jovem. Ele veio para observar e levar algo para o nosso pai. Não sabia ele que o ungido estava ali. Não sabia ele que o rei de Israel estava ali. Aí veio observar. Aí Davi chega, entrega o alimento. Mas Davi escuta algo. E o que é que Davi escutou? Quem é servo, ele tem o ouvido sensível para ouvir. Aí Davi olha, aí Davi ouviu, aí disse: ei, que barulho é esse aí? Quem é esse circunciso que quer afrontar o Deus de Israel? Irmãos, quem é servo, quem tem a presença do Espírito Santo, a dificuldade para ele é um circunciso. A dificuldade para ela não é nada. Aí Davi diz: quem é esse? Aí eu vejo os irmãos de Davi. Ô Davi, é um gigante. O homem é grande. O homem tem estatura. Parece que eu vejo Davi dizendo: e eu com isso? E eu com isso, se eu vim em nome de Jesus. Aí Davi, ele diz assim: ei, eu vou lutar. Eu vou até esse circunciso. Aí o que é que Saul, irmãos, quem é servo, ele entende o que está acontecendo. Saul era tão carnal que vai entregar a Davi arma natural, material. É por isso que o Espírito de Deus perturbava Saul. Sabe por quê? Se você ler, você vai ver que Deus tirou o Espírito de Saul. E lá em Judas, capítulo 1, versículo 19, Judas vai dizer assim: esses são sensuais e não têm o Espírito. A palavra sensual no grego é psíquico, ou seja, vem da psique humana. É uma pessoa que age pelo que vê, é uma pessoa que age pelo que ouve, e é uma pessoa que age pelo que toca. Mas Davi não. Davi, ele não andava pelo que via, nem pelo que ouvia, nem pelo que tocava. Ele era introduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aí Saul, psíquico todo, sensual, não tinha o Espírito. Aí, ó Davi, parece que eu vejo os irmãos olhando e dizendo assim: ó Davi, volta para casa. Tu ainda nem amadureceu. Tu ainda não chegou nem à fase de homem. Tu ainda não chegou nem à fase adulta. Vai para casa, menino. A guerra aqui é para homem. Irmão, não quero forçar o texto não, isso é conjectura de pregador. Mas parece que eu vejo Davi dizendo assim: mas cadê os homens? Quantos dias faz que esse homem está afrontando?
Há um ditado lá fora que diz assim: tamanho não é documento não. Davi, volta para casa, Davi. A missão de Davi não foi para voltar, foi de ir adiante. A Bíblia diz que Saul pega as suas armaduras, aí começa a colocar em Davi. Aí eu vejo Davi. É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você: tirar a nossa estrutura. Porque quando é colocado a armadura de Saul em Davi, Davi começa andando tupicando. Davi não consegue andar, por quê? Porque Davi é espiritual. E quem é espiritual sabe que não precisa de arma nenhuma material. Aí o que é que acontece? Aí Davi diz: não tem como. Não. Essa armadura não dá para mim. Sabe por quê, irmão? Aquilo que é teu é teu. Porque tem gente que quer imitar o irmão da forma que o irmão prega. Tem pessoa que gosta de imitar da forma que a pessoa louva. Não, você só precisa ser você. Enquanto você for você, Deus vai te usar. Você que é espiritual não precisa de ferramenta de ninguém material. Tem gente que até nenhum glória a Deus quer imitar o cidadão. Pelo amor de Deus. Até em falar em língua quer imitar o cidadão. Irmão, seja você. Seja você. Aí Davi diz: eu não quero isso aqui não. Mas Davi, tu só vai vencer se tu tiver com a armadura de Saul. Vai não, Saul é carnal. Algo carnal não vence o que é espiritual. Aí o que é que acontece, irmãos? Aí Davi diz: eu vou lutar contra esse circunciso. Quem é esse que está afrontando o Deus de Israel? Eu vou. Davi, eu vou. Aí eu vejo Davi agora, descendo por riacho, pegando 5 pedrinhas. Mas o que me chama a atenção, presbítero William, cooperador Kennedy, e a irmã que louvou. Davi pega 5 pedras, mas só usa uma. Agora, por que Davi pegou 5 pedras e só usou uma? Porque Davi tinha azeite de reserva. Era Davi dizendo assim: eu vou me prevenir. Aí o que é que acontece? Quando Davi chega, aí o gigante olha e diz assim: por certeza eu sou um cachorro, eu sou um cão, para você vir a mim com pedra? Mas ele não entendia o significado daquelas 5 pedras. Primeiro lugar, o nome de Jesus tem 5 letras. Davi pega 5 pedras. Sabe o que Davi pegou ali? Ele disse: para vencer tem que ser no nome de Jesus. Quer ter vitória? É no nome de Jesus.
Quer ser bem sucedido? É no nome de Jesus. Aí Davi pega 5 pedras, só usa uma. Se nós olharmos, vai dar as 5 letras do nome de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso. O nome de Jesus é tão grande, que Davi só precisou usar o J. Se tu crê nessa revelação, eu estou nem aí. Mas foi Deus que me deu. Davi só pega o J na testa do gigante. Irmão, o gigante estava tão protegido que aonde a pedra foi, isso é coisa para Deus. Aonde a pedra foi, Kennedy, é coisa para Deus, não se explica. Na testa, o gigante cai. Davi vai lá, arranca a sua cabeça. Isso é lindo. Davi disse: hoje mesmo o Senhor vai me entregar o inimigo em minhas mãos. Irmãos, isso é coisa para Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir as fortalezas do inferno. Ou seja, a arma que eu e você tem, que Deus tem nos dado, ela é poderosa para acabar com as fortalezas do inimigo. Irmão, nós temos uma arma que Deus tem nos dado. Se nós usarmos mais, se nós usar ela mais, não tem inferno, não tem capeta que suporte um crente, que se chama a fé. Deixa eu te dizer algo aqui. Se o boi soubesse a força que ele tem, uma seca não segurava um boi. Eu duvido. E se nós soubéssemos usar mais essa palavra fé, não tem capeta do inferno que fique. Aí o Senhor disse, olha o que aqui diz Jeremias capítulo 17, verso 5. Ele diz assim: ei, tu não precisa usar a força do teu braço. Maldito homem que confia na sua própria força. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que cuja a esperança é o Senhor. Então, irmãos, aí Davi, ele deixa 4 pedras de reserva. Por quê? Eu vou revelar isso aqui. Golias, ele tinha mais 4 irmãos. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Davi tinha reserva. Você sabe por que você perde batalha? Porque você quer usar toda a sua força. Deixa um pouquinho ali de reserva. Vai servir para o amanhã. Vai servir para o amanhecer. Aleluia. Lembra de Mateus capítulo 25. Todas as 10 tinham azeite. Mais 5 deixou reserva. E 5 usou tudo. No momento oportuno, a que tinha usado tudo, teve falta. E aqui tinha azeite de reserva. Aí vem o noivo. Vem, chega, entra. Participa das bodas. Eita. Ei, só vai entrar no céu quem tem azeite de reserva. Se não tiver azeite de reserva,
não tem como suportar as aflições que o mundo oferece. Irmãos, eu vou encerrar rapidinho aqui. Eu vou repetir isso aqui de novo. Meu pai está aqui, ele sabe disso. Eu estou desde o mês 2 de fevereiro que eu estou desempregado. 3 filhos, esposa, água, energia. Mas me pergunta qual foi o dia que eu cheguei de porta em porta para estar pedindo alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho reserva. E eu confio no Deus que eu sirvo. E Ele cria a situação. Uma certa feita, presbítero Igor, eu estava aí com um talão de energia de água para pagar. Em tudo dava 568 reais. Eu fui para o joelho de madrugada. Isso aqui tem azeite de reserva, irmão. E eu preciso contar isso para aumentar a tua fé lá do outro lado. Eu digo, Jesus, e agora? Eu tenho uma conta no Santander. E apareceu R$ 9,99 de débito seu. Aí eu digo, eu vou pesquisar o que é isso. Quando eu olho, irmãos, seguro essencial. Nunca tinha feito um seguro na minha vida. Liguei para o Santander. Deus causa situações. Quando eu começo a conversar com uma pessoa do Santander, ela disse, seu Joelito, desde de 2018 que o senhor tem esse seguro. Eu disse, mas eu não pedi. Ela disse, pois não, quer cancelar? Eu digo, quero. Ela fez, de 2018 para cá, vai ser ressaciado. Irmãos, o dinheiro certinho da água e da energia. Sabe o que é isso? É você ter reserva. Olha, eu estou desempregado, mas eu não deixo de estar nos pés do Senhor. Eu não deixo de estar na casa do Senhor. Eu não deixo de fazer a vontade dEle. Eita Jesus. Porque tem gente que nesse século, quando bate o desemprego, querido, já deixa de ir para a igreja, já bota desculpa em Deus. E Deus tem nada a ver com isso, meu irmão. Ei, é Ele que te abençoa, é Ele que faz o amanhecer, é Ele que te dá fôlego de vida. Então você só precisa usar a arma espiritual. O que é? É a fé, é a oração, é o jejum, é a obediência. Glória a Jesus. Eita Deus. Aleluia. Tu tem afrontado o Deus de Israel. Versículo 46. E hoje mesmo o Senhor vai me entregar você em minhas mãos. Verso 47 para encerrar. E hoje em Israel, e hoje em Rio Largo, e hoje em Alagoas, e hoje no Brasil, saberá que existe o Deus. Eita, que existe o Deus de Israel. É Ele quem faz. É Ele quem faz. É Ele quem ordena. Irmão, e até hoje, mas o senhor ficou parado esperando? Não. Tem colocado comigo, tem feito. Mas só vai ser aberto no tempo certo e na hora certa. Eu, minha PRA, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E disse Jó, certamente Ele vai se levantar do trono e vai agir ao meu favor. Então, querido ouvinte, a arma que Deus te deu é espiritual. Esquece as materiais e usa as armas espirituais. Ei, toda ferramenta
preparada, forjada, arquitetada contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua saúde, não vai prosperar, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Eu já quero te fazer o convite. Vem para Jesus nessa manhã. Ele está de braços abertos, esperando um sim da tua boca, esperando uma decisão sua. E a maior decisão da sua vida é: aceita Jesus como teu único, suficiente Salvador da tua vida. Eu já quero orar por você. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está do outro lado dessa live. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa suprir as necessidades dos teus servos, das tuas servas. Que nessa manhã, Senhor, as tuas bênçãos alcancem lares. Que as tuas bênçãos, Senhor, ela venha ser notória na vida do teu povo. E através do que o Senhor vai fazer na vida dele, o teu nome vai ser engrandecido e glorificado. Meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a tua igreja. Eu quero te apresentar a tua nação. Eu quero te apresentar, Senhor, aonde tiver uma alma vivente, que nesse momento, Senhor, está precisando de um renovo, que está precisando de uma intervenção espiritual, e que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha dar a ela as armas espirituais. Meu Deus, eu preguei a tua poderosa palavra. Eu não falei nada que veio de mim. Então, Senhor, que a tua palavra venha esmiuçar, que a tua palavra venha adentrar nos corações nessa manhã, e venha fazer morada, e venha fazer guarida, Senhor, nos corações. Meu Deus, eu já quero, Pai, te engrandecer e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, irmã Antônia, Aline, Góes, e a direção do Louvor e Palavra, em o nome de Jesus. Amém.